Aqui nesse alto é onde Salomão edificou o templo. Então, nós temos aqui a mesquita de El Aqsa e a mesquita de Omar. Ambos, nós estamos no setor árabe da cidade. Dali para trás, descendo, é o Muro das Lamentações, que é o setor judeu. E aqui o setor árabe. O problema todo está nesse pedacinho aqui de terra. Quem não, essas pessoas estão rezando aqui, estão lendo o Alcorão. Quem são eles? São árabes de Israel ou não? São palestinos, árabes palestinos ou não? Mas todos são muçulmanos. Não são israelenses, não são da religião judaica, são árabes da religião muçulmana. Que é o rito de se lavar antes de entrar na mesquita, antes de rezar. Então eles vêm aqui, sentam nesses banquinhos, naquelas torneiras, eles lavam as mãos, as orelhas, o rosto, passam uma molhada na cabeça, lavam os cotovelos e passam uma molhada nos pés. Tira o sapato e passa uma molhada nos pés. Só assim ele está pronto, de acordo com as regras do Corão, para entrar na mesquita, no trabalho na mesquita. São oblações. O lugar que nós estamos aqui, vocês não fazem ideia da história desse lugar. Vamos começar com Abraão. Lembra que quando Deus falou para Abraão, olha, vai para um lugar que eu vou determinar. Se eu pudesse abrir a Bíblia aqui, eu ia ler essas passagens. Se refere até o rei Salomão. Nós não podemos, só tem que ir de memória. Quando Deus falar para Abraão, vai oferecer Isaac em holocausto, arruma o seu camelo, arruma tudo, anda. E Abraão andou por alguns dias com Isaac, seu filho de 16 anos. Quando então ele levanta o seu olho, ele vê o quê? Ele vê um monte chamado Monte Moriá. Monte Moriá é onde nós estamos agora. Aqui é o Monte Moriá, porque o Monte Sião está aqui, atrás dessa mesquita para lá. Abraão levantou o seu olho e viu o Monte Moriá. Em cima do Monte Moriá tem uma pedra. E Abraão vai no Monte Moriá, deita Isaac para ser sacrificado. Quando o anjo vem então e não deixa que ele termine, que ele faça efetivamente o sacrifício. Bom, isso aconteceu lá na antiguidade com Abraão. Passou-se o tempo. Quando chega na época do rei Davi, quando o rei Davi reina em Israel, ele reinou em Israel 7 anos e meio em Hebrom, onde então era a capital de Israel. Então logo ele foi ungido rei. E depois ele transferiu a corte para Jerusalém e reinou em Jerusalém mais 33 anos. Mas não reinou 33 anos já com o templo. Seguindo aqui embaixo, o Vale de Josafá ou o Vale do Cedron vai dar lá no tanque de Siloé. Antes do tanque de Siloé à direita, na encosta do Vale do Cedron, tem a cidadela de Davi. Foi para lá, foi para esse lugar que Davi veio e estabeleceu. Criou ali uma pequena cidade chamada de Cidadela de Davi. E a arca ficou lá. Davi ficou morando ali até que o rei Jebuseu, dos Jebuseus, o Araúna, que esse terreno aqui do Monte Moriá era do rei Jebuseu. O rei manda um recado a Davi e fala, olha, eu sei que o terreno aqui no Monte Moriá é importante para você, porque lá no passado o seu patriarca Abraão ofereceu Isaac o holocausto aqui, então eu sei que o terreno é importante. Eu vou doar esse terreno para você. O que o rei Davi responde? Para que você construa a casa do seu Deus. O que Davi responde? De maneira alguma eu vou construir a casa de Deus em terreno doado. Porque o rei Araúna fica sabendo que o rei Davi queria construir a casa de Deus para colocar a arca. Porque ele disse, eu, Davi, moro em casa boa,
mas a arca de Deus mora em tendas. Ah, não é justo, eu sou homem mortal e tenho uma boa casa, mas a arca de Deus não tem um repouso, não tem uma casa. Então eu, Davi, vou construir a casa de Deus. Então o rei fica sabendo e fala: como eu sei disso, estou te oferecendo esse terreno para você construir a casa de Deus. E Davi responde: de maneira alguma eu construirei a casa de Deus em terreno doado, mas vou pagar. E lá no livro de Crônicas está escrito o valor em moedas de prata e de ouro que o rei Davi pagou. Portanto, esse terreno aqui tem escritura de compra e venda, e está na Bíblia. Aí que está o problema, que lá no final da minha fala vocês vão entender. O problema entre árabes, está abaixo aqui, entre árabes e judeus. Por quê? Isso aqui pertence ao povo de Israel, desde a época do rei Davi. Davi então comprou. E aquele intento, aquele desejo de Davi de construir o templo, acabou com o profeta Natã. Quando o profeta Natã vem ao rei Davi, porque o profeta tinha tido um sonho, uma revelação, um aviso de Deus, dizendo: Natã, ou o profeta Gad, vem até ele e fala: escuta, levanta e vai lá e fala para Davi que ele não vai construir a minha casa. Esta honra vai caber ao seu filho Salomão, que nem tinha nascido ainda. E o profeta Natã chega lá, chama o Davi e fala: meu querido, vem aqui, eu tive um recado essa noite de Deus, e o recado é o seguinte para você: que você não vai construir o templo de Deus, a casa de Deus, porque as suas mãos estão manchadas de sangue, de tantas batalhas, do assassinato de Urias, e enfim, você não pode construir, você não tem os requisitos morais para construir a casa de Deus. Mas faz o seguinte: você reúne todo o material, as pedras, o madeiramento, o ouro, tudo que é necessário na construção do templo, que o seu filho Salomão vai construir. E Davi escutou e não fez o templo, mas preparou todo o material, cedros do Líbano, pedra, ouro, tudo. Quando Salomão veio, estava tudo pronto, e Salomão começa então, a partir do ano 980 a.C., a edificar o templo em cima do Monte Moriá. Agora note a emblemática. Abraão havia oferecido Isaque em holocausto aqui, numa pedra. Davi compra. Salomão edifica o templo, e o templo edificado por Salomão, o altar santo do templo estava justamente sobre a pedra onde Abraão havia oferecido Isaque em holocausto. O altar santo do santo, onde fora colocada a arca da aliança, contendo os 10 mandamentos, que foi feita no Monte Sinai e carregada por 40 anos no deserto, agora tem uma casa, repousa no templo do rei Salomão, que era justamente nesse pátio todo aqui. Templo e o átrio, templo e o pátio, cabia 100.000 pessoas aqui em cima. Salomão edifica o templo. No altar santo do santo, que ficava dentro do templo, coloca a arca, coloca o castiçal ou o candelabro, que é a mesma coisa que Deus mandou Moisés fazer lá no Monte Sinai, com um braço ao centro, 3 à direita e à esquerda, um copos que colocava azeite e colocava fogo, e que ficava ao lado da arca, iluminando a arca 24 horas por dia. Dentro do altar santo do centro aqui, só podia entrar o sumo sacerdote, uma vez por ano, vestido o seu éfode de linho, vestes sacerdotais, com as romãs, que fala em Deuteronômio, e as romãs são sininhos, preso ao seu peitoral, de Urim e Turim, amarrado com uma corda na cintura, segundo o livro de Deuteronômio. Ele entrava no altar santo de Deus aqui dentro, onde Deus falava e o sumo sacerdote ouvia a sua voz e transmitia ao povo. Mas se o sumo sacerdote entrasse impuro no altar do sacrifício, ele era fulminado lá dentro. Se o sininho parasse de tocar, é porque ele havia morrido, não estava andando mais no altar. Então tinha que puxar ele pela corda, porque ninguém estava autorizado a entrar no altar santo do templo, onde estava a arca da aliança.
Templo construído em 980 a.C. ficou de pé até 587, quando Nabucodonosor vem com suas tropas a Jerusalém para destruir o templo. Ele chega com suas tropas em 587, sitia Jerusalém, porque o rei Zedequias rebelou contra o governo babilônico, queria fazer acordo com o Egito. Então Nabucodonosor manda Nabuzaradão, seu general, vir a Jerusalém e tomar conta dessa situação. Ele por 3 anos, ele cerca Jerusalém. Toma Jerusalém. Leva Zedequias preso. Depois que ele tenta fugir por uma porta que nós vamos ver amanhã, leva ele preso com seus filhos, vaza os seus olhos. Toma Jerusalém. Arrasou a cidade. Mas Jerusalém ficou mais de 20 anos depois da invasão aqui, sem que o templo fora destruído. O templo só fora destruído 20 anos depois da invasão de Nabuzaradão, ou seja, de Nabucodonosor. O povo só foi levado para o cativeiro mais de 20 anos depois que eles haviam invadido aqui. E ficaram lá praticamente 40 e poucos anos, para completar os 70 anos de sofridão. Quando eles destroem Jerusalém, 20 anos depois, cerca de 25 anos depois, 22 anos depois, e arrasou totalmente o templo que Salomão havia construído no ano 980. Destruiu tudo. Aqui estava o templo de Salomão. Por ordem de Nabucodonosor, fora destruído. E levado para a Babilônia, todos os vasos sagrados do templo, todos, que estavam no altar santo do santo, vasos de ouro, o castiçal sumiu, a arca desapareceu. Lembra que eu falei das suposições da arca, da aliança? Se você seguir ela, você vai encontrar ela, seu último repouso aqui, onde hoje está essa cúpula dourada embaixo dela. A arca estava aqui e desapareceu. Aí vem as suposições. E a última é de Apocalipse, capítulo 11, versículo 17, salvo engano, que está escrito: eu, João, quando foi aberto um dos selos, vi no templo de Deus, no céu, a arca. O que se achava na arca era tão santo que ninguém podia pôr a mão nela, a não ser os levitas. Com a fala em Apocalipse, Deus recolheu a arca no céu, da invasão dos babilônicos. Templo destruído em 587. Até que vem uma profecia sobre o nascimento de um homem. É levado o povo em 587 para a Babilônia. Se no cativeiro da Síria, que foi em 722, levaram toda a gente da terra, as 10 tribos do norte, se perderam na Síria, não voltaram mais na invasão de Sargon III, quando foi vindo o povo de Cuta, de Chuteia, de outros lugares, e para habitar na Samaria, e daí surgiu o povo samaritano. Mas agora, nós estamos falando do ano 587. Novamente, o povo é castigado. Está escrito lá em Deuteronômio, que eu vos espalharei entre as nações. O cativeiro foi predito em Deuteronômio também. Leva todo mundo, os principais da terra, só fica na terra os agricultores, aqueles que tinham poucas instruções, que fica na terra. Os grandes comerciantes, aqueles que tinham alguma profissão importante, foi tudo levado cativo para a Babilônia. Inclusive Esdras, Neemias, enfim, tudo foi levado para a Babilônia, junto com os vasos do templo. Lembra que lá na Babilônia, quando eles estavam bebendo vinho nas taças do templo, e apareceu uma mão escrevendo na parede? Eles estavam bebendo nos vasos que saíram daqui de Jerusalém, do templo, vasos sagrados, e apareceu a sentença deles na parede. Ali foi lavrada a sentença de Nabucodonosor, que foi pastar no campo como os animais, até que reconheceu que Deus era Deus. E surge então o profeta que vai profetizar o nascimento de um homem. E o nome dele é Ciro. Antes de ele nascer, cerca de 70 anos antes. Deu até o nome dele, vai vir Ciro, o meu servo. E Ciro, o persa, vai invadir Babilônia. Vai vencer os caldeus. E vai tratar bem os judeus que estão cativos na Babilônia. Ele desvia o rio Babilônia e entra a seco na Babilônia. E liberta o povo do cativeiro e diz: olha,
quem quiser voltar para a Jerusalém pode voltar. Quem não quiser, livre para ficar aqui. E muitos voltaram, mas muitos ficaram lá, porque era muito tempo, muitos já tinham nascido no cativeiro, tinha trabalho na terra, tinha, enfim. Muitos ficaram lá, e muitos voltaram acompanhados de Esdras, Neemias e Zorobabel em 3 levas. Lá no cativeiro, eles tinham saudade de Jerusalém, e choravam por isso. Tem um salmo que fala assim: nos salgueiros que há junto aos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos, porque aqueles que nos levaram cativo nos pedem uma canção. Como poderemos entoar a canção de Deus em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que esqueça a destreza da minha mão, que se apague a minha língua ao paladar. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. No cativeiro eles tinham lembrança da tua casa, da terra deles, da casa deles, o templo de Deus em Jerusalém que havia ficado. Nos salgueiros que há junto aos rios da Babilônia, nós dependuramos nossos instrumentos e não tocamos, só lamentamos de saudade, porque perdemos a nossa pátria. Como poderemos entoar o cântico do Senhor em terra estranha? A dor desse povo no cativeiro, por desobediência deles, Deus entregou na mão de Nabucodonosor. Agora estão arrependidos. Agora estão chorando. Agora é a hora de vir o libertador. Como foi com Moisés no Egito, Deus enviou Ciro, que invadiu Babilônia, venceu o exército de Nabucodonosor e permitiu que o povo voltasse para a terra. E voltaram. Chegaram aqui, depararam com o monte do templo em ruínas e mato. E por muitos anos ficou assim, mesmo com eles voltados, estando aqui novamente. Aqui, por mais de 20 anos, ficou o templo dessa forma. Montouro de pedra, mato e lixo. Até que eles começam então a reedificar o templo, conhecido como o segundo templo de Jerusalém. Não mais o templo de Salomão, não mais na grandeza do templo de Salomão, mas agora o segundo templo, um templo menor, construído no mesmo lugar que estava o templo de Salomão. Templo reedificado. E diz a Bíblia que eles trabalhavam com a mão na colher do pedreiro construindo o segundo templo e a outra mão na arma, porque esse povo não tinha paz. Todo mundo queria conquistar essa terra, esse lugar. Até hoje, nós vemos aí em Israel, em Jerusalém principalmente, homens armados em trajes civis. O soldado serve o exército 3 anos, mas é obrigado a levar sua arma para casa. Porque qualquer eventualidade de terrorismo, qualquer coisa, tem sempre um soldado armado, nem que esteja à paisana ou em folga. Já repararam isso? Vão ver no shopping center, mas está o soldado com o fuzil. Vão ver no shopping center, mas está a menina, que serve o exército também, por 2 anos, com seu fuzil. É bíblico, está lá no livro de Crônicas. Constrói o segundo templo. E acontece uma coisa muito triste. Os judeus, os mais velhos, que haviam conhecido o primeiro templo, choraram na inauguração do segundo templo. Mas choraram não de alegria. Os mais jovens choravam de alegria, os mais velhos de tristeza, porque quando olharam para o templo acabado na inauguração, lembrando da grandeza do templo de Salomão e comparando a pequenez do segundo templo, os mais idosos choravam porque lembravam. Os mais jovens não conheciam, nasceram no cativeiro, choravam de alegria. A casa de Deus fora reconstruída, mas os mais velhos estavam tristes. Como pode a casa de Deus nessa pequenez, em cujo interior nem a arca está mais? Templo reconstruído novamente na volta do cativeiro. Esse templo ficou de pé. Na época de Jesus ele ainda estava de pé. E é esse segundo templo que Jesus conhece. É nesse segundo templo que Jesus vai ser apresentado a Simeão no 7º dia, para circuncisão, cumprindo a lei. Jesus entra pela porta. Desculpa, está aqui embaixo, vamos na escadaria dela daqui a pouco. José e Maria vêm apresentar Jesus ao templo no 7º dia. E um sacerdote que esperava a consolação de Deus, quem era? Simeão. O idoso Simeão. E o Espírito Santo em Simeão reconhece naquela criancinha o Messias.
e fala: agora eu posso morrer em paz. Os meus olhos viu a consolação. Quantas vezes leram isso aí? E agora nós estamos no lugar que Jesus for apresentado ao templo. Aqui, no Monte Moriá, onde estava o segundo templo de Israel. Maria e José ouvia, e segundo a Bíblia guardava em seu coração o que Simeão estava dizendo. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 21, ou Mateus capítulo 2, versículo 21, salvo memória. Quando Simeão vê aquilo, o Espírito Santo fala nele: é este. E tinha uma profetisa por nome de Ana, que o Espírito Santo falou nela: esse também é o filho, é o Messias, é o Filho de Deus. E ela saiu aqui na esplanada do templo pregando: tem chegado o Messias. Mas quem que ouvia ela? Quem que ouvia Simeão? Já idoso, era louco. Jesus foi apresentado aqui. Quando Jesus, lá no Calvário, na parte de cima aqui, naquela cúpula cinzenta maior lá, tá vendo? 1, 2, 3 cúpulas cinzentas. A maior é o Santo Sepulcro. A menor do lado dela é o Calvário. É a igreja de Helena, do ano 340. Quando Jesus é crucificado lá, e ele expira-se na cruz, algumas coisas importantes acontecem. Quais são? Escurece, há um terremoto, mortos se levantam, não é? E o véu do templo rasgou-se de cima até embaixo. É muito subjetivo quando você lê isso na Bíblia e fala: véu do templo rasgou-se de cima até embaixo. Que história é essa? O véu do templo estava aqui dentro, no templo que ainda estava de pé. E o véu fazia a separação do altar santo do resto do interno do templo. A partir do véu, somente o sumo sacerdote podia entrar no dia do Yom Kippur, somente uma vez por ano. Amarrado com a corda que eu falei. Ali, além daquele véu, somente o sumo sacerdote. O povo, levita, átrio, o povo. O povo nem sonhava em chegar até ali. Quando ele expira-se na cruz, que o véu rasgou-se de cima até embaixo, significa que acabou a separação que havia no Velho Testamento entre o sumo sacerdote e o povo. Agora não, agora todos são reis e sacerdotes perante Deus. Acabou a separação. Antes você tinha que falar com o sacerdote, ele era o transmissor da mensagem entre Deus e os homens. Agora você pode falar direto com Deus. Acabou essa história. Por isso que o véu do templo, grosso, quase 10 centímetros de largura, rasgou-se de cima até embaixo sozinho. E os soldados romanos que estavam postados no templo, que viram isso, se espantaram. Falaram: como pode um negócio desse? O véu do templo rasga de cima até embaixo. Jesus é crucificado no ano 73. No ano 33. Passa-se o tempo. Vem o ano de 133, 100 anos após a crucificação de Jesus. Que com a invasão do imperador Adriano, que chega com suas tropas em Jerusalém, ele destruiu a cidade. Sobre as suas ruínas fez-se erguer uma outra cidade chamada a Aelia Capitolina. Mas a destruição de Adriano não foi tão completa, porque quando Adriano chegou aqui, o templo não estava mais aqui. Por que não estava mais aqui? Porque um pouco antes, no ano 73, quando Tito, general romano Tito, chegou aqui com suas tropas, invadiu Jerusalém e destruiu novamente a cidade. E destruiu o templo, o segundo templo. O templo de Jesus foi destruído por Tito no ano 73. Quando Adriano chegou aqui, em 133, o templo já não estava mais aqui. Mas ele novamente destruiu Jerusalém. Jerusalém fora destruída mais de 20 vezes ao longo da sua história, sempre reedificada sobre as suas próprias ruínas. 73. Tito destrói o templo. Constrói uma outra cidade aqui, chamada Aelia Capitolina, onde os judeus foram proibidos de entrar. Proibidos de entrar na sua própria capital, então começaram a sair de Israel. Começou então a diáspora no ano 73, que só terminou no ano 1947. O segundo templo destruída em 73, Jerusalém novamente destruída em 133, quando então Adriano vai lá naquele lugar, lá daquela cúpula lá. Lá está o sepulcro de Jesus, que os cristãos, seguidores do caminho, ainda iam lá como sendo o sepulcro de Jesus.
ele identificou o lugar e ele profanou aquele lugar, construindo lá naquele lugar um altar ao deus Vênus ou a deus Afrodite, não se tem um consenso sobre isso, Vênus ou Afrodite, lá, para acabar com esse culto a Jesus. Quando, isso em Adriano em 133, quando a rainha Helena chegou aqui em 340, ela identificou aquele lugar que ainda estava com o templo de Adriano, a Vênus ou Afrodite, ela limpou tudo aquilo e construiu a igreja, a Basílica do Santo Sepulcro, que está lá até hoje. Por isso que lá é o lugar verdadeiro, graças a uma profanação de Adriano no ano 133. Profanou, mas guardou o lugar até chegar a rainha Helena aqui. A mesquita de Omar, erroneamente chamada assim, mesquita de Omar, porque o nome dela não é mesquita de Omar. A mesquita de Omar é aquela outra de cúpula preta ali, ó, pequenininha. Califa Omar, da dinastia dos Amíadas. Na verdade, essa mesquita chama-se o Domus da Rocha. Agora que vem. Ela fora construída na invasão árabe, no ano 6, depois do ano 600, 614, 667, foi quando construiu essa mesquita. Aí que veio os problemas. A mesquita árabe, na invasão árabe de Jerusalém, quando eles chegaram aqui, que o templo já não estava mais aqui, eles então edificaram uma mesquita em cima da rocha que Abraão havia oferecido ao holocausto, em cima do mesmo lugar que Salomão edificou o templo, o primeiro templo, e em cima do mesmo lugar que estava o segundo templo. A rocha que Abraão ofereceu a Isaac no holocausto, ela está no centro da cúpula, no centro do domus lá em cima, embaixo. Ali era o altar santo do santo, e a pedra está até lá hoje lá. Nós não podemos entrar lá, até 2001 era possível, após 2001 para ocidentais está fechado para visita. Ali está a pedra que Abraão deitou Isaac em holocausto. Ali está a gruta do altar santo do santo, onde estava o véu do templo que rasgou de cima até embaixo. Está aqui dentro. Quando vem os árabes, na invasão árabe, e constrói essa mesquita, aí começa um problema com os judeus. Porque é um terreno sagrado para judeus, porque foi comprada pelo rei Davi, Salomão edificou o templo. Abraão havia oferecido Isaac no holocausto, sagrado para o judaísmo. Veio o Islã, constrói sua mesquita, e dizem que Maomé foi para o céu com o seu cavalo branco a partir da rocha que está aqui dentro. À noite, isso é uma viagem noturna do profeta para o céu. O cavalo bateu o pé ali e dali foi para o céu. Sagrado para judeus, pelos acontecimentos de Abraão até Salomão. Sagrado para muçulmanos, porque segundo eles, Maomé foi para o céu daqui. Não é sagrado para o cristianismo, mas é importante para o cristianismo, porque Jesus foi apresentado no templo aqui para o idoso Simeão. O véu do templo rasgou-se de cima até embaixo, e o véu do templo ficava aqui dentro. Pertence aos árabes. Os radicais de Israel querem isso aqui de qualquer forma. Querem edificar o terceiro templo. Isso vai ter uma terceira guerra mundial se isso acontecer. Isso aqui é o emblema, é o nó do mundo árabe com o mundo judeu. É o nó, está aqui em Jerusalém, Monte Moriá. Sagrado para judeus e tem escritura de compra e venda na Bíblia. E invadido pelos árabes quando construiu essa mesquita. Ah, por que Israel não destrói essa mesquita e conquista aqui? Vai dar uma terceira guerra mundial com o mundo árabe contra Israel, se fizer isso. É o segundo lugar mais importante para o mundo muçulmano depois de Meca. É o terceiro, depois de Meca e Medina. É aqui, Jerusalém. Imagina, setor árabe aqui. Querem a capital da Palestina aqui no setor árabe de Jerusalém. A capital hoje é perto de Nablus. Onde é que está a sepultura de Arafat? Esqueci o nome da cidade lá. Enfim, a capital não é aqui, e também não é Jericó, e também não é Belém. A capital é outro lugar. Esqueci o nome da cidade agora. Este é o problema desse lugar. Entenderam? Muita coisa, né? Mas é bom detalhar, porque falam-se tantas coisas. Você alinhava bem a história desses lugares. Hã? Você alinhava bem a história. Tá vendo essa construção pequena aqui? Essa construção pequena foi a guia dos arquitetos que construíram a mesquita. Ela é maquete, ela tem uma escala menor da mesquita. É uma guia, é uma maquete. Se ia dar certo ou se não ia dar certo. Essa cúpula realmente é dourada, é de ouro. Não sei qual é a espessura de ouro, mas realmente é de ouro.
Então nós estamos no pátio, onde, segundo o livro de Reis, Salomão, na inauguração do primeiro templo, e aqui tinha como chamam? Um lugar alto, que Salomão subiu nesse lugar alto e fez a sua famosa oração na inauguração do templo aqui. Eu não lembro a oração, mas ela começa assim: ó Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus que prometeu ao meu pai Davi que a arca teria uma casa, como se ele quisesse dizer: agora estamos inaugurando a casa. E o povo todo ouvindo Salomão orar aqui. A leitura do Velho Testamento nossa nunca mais será a mesma depois da visita aqui nas esplanadas do Templo de Salomão. Nunca mais. Pode ter certeza disso. Nós temos ali as escadarias atrás dessa mesquita de Al-Aqsa. Temos as escadarias que davam acesso à porta de Hulda, da profetisa Hulda. E temos aqui uma outra porta, porque o Monte das Oliveiras está em frente aqui. Em frente. Sobre essa porta nós vamos falar lá do lado dela. Tá bem? Jerusalém tinha 12 portas na época de Jesus. Hoje tem 8. Tá? Então vamos falar de uma das portas mais importantes da época de Jesus. Nós vamos sair agora em direção a essa pórtico aqui e descer aqui.